Você vai ouvir agora mais um trecho das gravações que o empresário Tony Garcia realizou com Sérgio Moro e os procuradores da República, que eram ali mais próximos de Moro. Esta conversa ocorreu em 2005, quando Tony Garcia era um agente infiltrado por decisão do Moro, era um agente infiltrado do Moro. E ele, então, discutia suas missões diretamente com o Moro e também com procuradores da República, especialmente Carlos Fernando dos Santos Lima e Januário Paludo, que depois vão ter uma ação destacada na Lava Jato. Então, esta conversa, elas revelam crimes. E nós vamos explicar por quê. Mas primeiro, ouça a gravação de mais este trecho. Você falou com o Janene hoje, né? O Janene falou com o... Falei ontem, a primeira vez que eu falei ontem com o Janene, com o Bertoldo ontem também, tudo, porque o Bertoldo pediu para eu ligar para o Janene renunciar. Aí eu liguei para o Janene e falei, faz 9 meses que eu não falo com o Janene. Aí eu liguei para ele, JJ, renuncia, cara, tá ferrado. Depois você pega um bom advogado, vem para Curitiba que nós damos jeito na tua vida. Eu falei, então trazer para cá. Eu falei, não, eu só tô pensando, bora pra cá. Eu tô pensando, porra. Só não sacaneei a operação porque já ainda tem esperança nesses raios, sempre não vem falar que foi todo mundo. Não tem, né? Nós já sabemos até onde está perto. Eu acho que deu uma busca lá em São Paulo, em Itaim, onde a Polícia Federal agora já vai pegar. Eu acho que você vai bater lá. Eu acho que vai bater lá. Eu estou com receita a gente bater e queimar o passo antes da hora e queimar tudo. Mas se tivesse dado passo mês passado, não tinha acontecido isso. O problema é que eu acho que, por enquanto, é mais complicado. Mas amanhã nós vamos falar com o Sérgio Moro. Já está na hora, tá? Porque mesmo que ele é vítima do problema também que eu fui colocado. Então, o fato é que os casos não tem como não dá mais para segurar. E eu não estou querendo correr o risco depois que o Bertoldo venha e peça a noção de tudo. Eu sei, contamina tudo. Mas é uma questão de utilidade de tudo que eles produziram. Não quero correr o risco nenhum. Primeiro crime. Os procuradores da República não podiam investigar um deputado federal, que era o Janene, deputado federal por Londrina. Veja que ele diz que sabia da conversa do Tony Garcia com o Janene, também com Bertoldo, que é o advogado Roberto Bertoldo, que era um alvo do Moro. Tony Garcia já contou em entrevista ao 247 que o Moro queria prender o advogado Roberto Bertoldo para poder construir uma narrativa, desgastar José Dirceu e também entrar na apuração, naquele escândalo do Mensalão. Tony Garcia revelou detalhes sobre isso. Inclusive, quando deixou a cadeia, foi orientado por Moro para dar entrevista à revista Veja, ao repórter Alexandre Outramari, em que ele, então, falou aquilo que o Moro queria que ele falasse. Falava de José Dirceu, atacava o próprio Moro. Isso era tudo combinado. Fazia parte de uma manipulação para desgastar o governo naquela ocasião. Estamos falando de 2005. Bom, a segunda questão que chama a atenção do próprio Tony Garcia. Como é que o Carlos Fernando sabia da conversa dele com o Janene? É imediata. Para o Tony Garcia, e isso faz todo sentido, o Ministério Público estava ouvindo online, na hora, as gravações, as interceptações. Porque o Tony Garcia tinha os telefones interceptados e também usava aparelhos preparados pela Polícia Federal para poder, com os alvos determinados pelo Moro, muitos desses alvos que não poderiam ser investigados por Moro, que tinham tal foro por prerrogativa de função. Mas o Carlos Fernando já sabia. Então o Tony disse agora. Ele falou, como é que eles sabiam? Desde aquela ocasião eu falei, mas eles estavam ouvindo. Ao mesmo tempo, tinha algum aparelho no Ministério Público. Seria o guardião? Que aparelho é esse? Como é que o Ministério Público sabia dessa conversa? Bom, crime de abuso de autoridade. O Ministério Público, que tipo de aparelho eles estavam usando para poder fazer esse tipo de investigação? Cada relato feito pelo Tony Garcia, mas não só pelo Tony Garcia, quando você se aprofunda nessas denúncias, você percebe que você está diante de um jogo de abuso, de jogo de violência, a violência, inclusive de tortura. Quando você submete, como o Tony Garcia foi submetido, a prisões desumanas e depois dá um tratamento melhor à medida que vai colaborando, dizendo aquilo que eles querem ouvir. E no caso do Tony, mais do que isso, agindo como um agente infiltrado, como um espião, completamente ao arrepio da lei. Não havia ainda regulamentação na época da delação premiada, mas já se fazia isso em Curitiba
extrapolando, ultrapassando todos os limites da lei. Veja que o Tony fala do endereço que poderia obter as gravações do Roberto Bertoldo. Ele fala do endereço do Itaim. Sabe quais são as gravações que estavam lá? Muitas que tinham sido feitas pelo então sócio do Roberto Bertoldo, que é o Sérgio Costa, que também viraria colaborador do Moro. E uma dessas gravações seria a gravação da festa da cueca. Portanto, eles já sabiam onde estava e estavam preparando a apreensão. O Tony Garcia conta que depois perguntou ao Moro se tinha conseguido acesso àquela fita. E ele diz, segundo o Tony Garcia, que sim, tinha conseguido, mas que não era um assunto que dizia respeito a ele. Esta fita, este vídeo, não foi incorporado a nenhum processo. E a suspeita do Tony Garcia é que tenha sido usado para chantagear desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Porque o Moro passa a ter poder lá. As festas eram organizadas por Roberto Bertoldo, porque o Roberto Bertoldo tinha influência, fazia lobby no TRF4 e oferecia aos desembargadores estas festas. Depois disso, Roberto Bertoldo, quando a fita é apreendida, Roberto Bertoldo vai preso, ele acaba preso e o Moro vai acumulando poder do TRF4. Decisões importantes dele, abusos do Moro, não são contidos pelo TRF4. E a suspeita, que tem todo fundamento, é a de que a fita foi usada para chantagear, para emparedar os desembargadores.